O próximo painel será sobre DeFi e o futuro do dinheiro. Então, a gente vai chamar nomes de peso e tem uma pessoa que é muito importante para o ecossistema brasileiro. Ela já fez bastante, vários anos ajudando as pessoas e dando aula de graça. Tem um canal, depois o pessoal, ela vai falar um pouco, vocês podem seguir. Então, eu gostaria de chamar aqui no palco a Solange Gueiros, que é Head Advocate da Chainlink, Aaron Stanley e Robson da Silva Júnior. Onde você quiser, só. Então, boa tarde, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês no Blockchain Rio. E vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre DeFi, sobre o futuro do dinheiro. Primeiro vou me apresentar e depois eu vou pedir para os nossos amigos se apresentarem também. E aí a gente começa realmente a discussão. Robson não. Cadê o Douglas? Depois você volta aqui e me diz até que horas é o nosso painel, só para eu poder controlar que perguntas eu vou fazer para eles, tá? E, para falar a verdade, eu estou aqui como moderadora, mas é uma conversa entre a gente, então, mesmo vocês podemos fazer perguntas um para os outros o tempo inteiro. E, bom, como o Douglas até me apresentou, eu sou Developer Advocate na Chainlink Labs e, além disso, eu sou organizadora, eu sou cofundadora da Ethereum Brasil. A gente já organizou o Ethereum Rio esse ano, em março. Semana que vem tem Ethereum São Paulo, gente. Quem quiser ir para São Paulo, depois eu passo mais informações aí do evento. E eu estou nesse mundo desde 2017, que eu trabalho com blockchain, eu sou desenvolvedora, faço smart contracts. E agora o que eu tenho feito mais, que era o meu sonho aí de vida, é viajar o mundo para ensinar desenvolvedores, formar desenvolvedores ao redor do mundo. E é isso que eu tenho feito mais. Eu tenho viajado bastante aí para diferentes países, sempre para ensinar blockchain, smart contracts e agora especialmente Chainlink. Então vamos lá, Rob, se apresenta para a gente. Acho que eles controlam lá. Oi, tudo bom? Eu sou o Rob, meu nome é Robson. Eu tenho um background de engenheiro naval, na verdade. Eu até lembrei que na época da faculdade eu visitei esse navio militar que está ali fora. Trabalho com smart contracts há 4 anos. A Solange, depois ela pode até comentar, a gente tem uma história junto. Hoje eu sou programador e empreendedor, né? Eu sou cofundador da Pods. A Pods é um protocolo de DeFi em derivativos, bem complexo, esses termos complexos. E a gente é uma empresa que se posiciona global, né? A gente não foca só no mercado Brasil, a gente não tem fronteira, né? Essa é uma das características do mercado de DeFi. Isso, Aaron, vamos lá. Eu sou Aaron Stanley e eu não sou brasileiro, claramente, mas sou americano, mas eu trabalho com Filecoin Foundation e minha carreira, estou jornalista, eu trabalhava com CoinDesk por quase 5 anos, fazendo reportagens, eu fui editor, eu fiz programação para todos os nossos eventos, como esse evento aqui. E também agora eu tenho uma plataforma, se chama Brazil Crypto Report, e é um newsletter, é um podcast, e eu faço todas as notícias e entrevistas, análises sobre o mercado e ecossistema de cripto no Brasil em inglês. Então, eu estou tentando de ser um ponte entre o mundo de criptomoedas no Brasil e o mundo de criptomoedas estrangeiro, né? E estou feliz para ser um palestrante aqui. Muito bom. E chegou mais um participante. Você pode se apresentar para a gente, por favor? Opa, boa tarde a todo mundo. Meu nome é Shane Finizola. Eu sou um dos fundadores e sócio da Credix, que é uma fintech de crédito. A gente conecta investidores institucionais com fintechs de crédito na América Latina. Aí, com isso, sendo um bridge entre real-world assets, sendo recebíveis e garantias que a gente usa como lastro para conseguir pegar USDC e BRZ no futuro como
empréstimo da nossa plataforma. Então, a gente vem financiando fintechs de crédito aqui no Brasil com capital de fora, que são investidores institucionais ao redor do mundo. Nos últimos 3 meses, a gente originou mais ou menos 150 milhões de reais para as fintechs de crédito aqui no Brasil através de stablecoins. Então, isso que a gente vem fazendo com a Credix. Muito bom. Bom, vamos falar de DeFi. Então, acho que a primeira coisa que tem que acontecer, eu mesma vou falar um pouquinho o que é DeFi, muito rapidamente, que a gente está falando, então, de finanças descentralizadas. Isso significa que a gente está falando de você ter controle do seu próprio dinheiro e que o seu dinheiro, por exemplo, ele não estaria no banco. Quando a gente está falando aí de finanças descentralizadas, a gente está vindo para o mundo cripto, né? Então, a gente está falando de criptomoedas e tokens. E eles têm que estar, então, na sua própria carteira e não numa exchange centralizada. E quando você tem ele na sua carteira, você decide o que você quer fazer com ele, em que protocolo você quer deixar uma parte do seu dinheiro, das suas criptomoedas, ou aonde e como você quer fazer alguma troca e que investimentos você quer fazer com isso. Aí eu queria primeiro, até depois dessa breve introdução, eu queria que vocês me falassem o que é DeFi para vocês. Para falar a verdade, assim, o que DeFi representa na vida de vocês? Posso começar? Então, eu acho que quando a gente fala de cripto, geralmente tem 3 pilares que o blockchain trouxe para a gente com o Bitcoin, né? Que é ele é a custódia própria, ele é internacionalizado desde o dia 0, e a gente fala de transferências globais com dinheiro, né? Só que quando a gente fala de DeFi, qual que é a diferença disso? O que DeFi trouxe de diferente quando a gente compara aí nesses últimos 5 anos? O sistema financeiro, ele é mais do que só a custódia. A custódia é uma das coisas que o banco faz. Ele é mais do que só a transferência. A transferência é uma das coisas que o banco faz. Mas o sistema financeiro, ele embarca outros conceitos, né? Crédito é o primeiro. Derivativos, contratos futuros, que não são só coisas especulativas, né? Tem vários usos reais de proteção, né? Da sua produção, enfim. Então, eu acho que DeFi é essa expansão que a gente trouxe já com o blockchain, com o Bitcoin, para os outros elementos aí do sistema financeiro que não são só transferência e custódia, mas crédito, derivativos. Então, eu enxergo isso. E, para mim, DeFi é o que eu respiro todo dia há 2 anos. Eu comecei, antes dessa empresa que eu era de um time de pesquisa, quando nem tinha o termo DeFi. Então, a gente viu esses elementos, a gente chama de building blocks, né, esses blocos, serem construídos. Muito bom. Eu vou pedir para o Shane falar primeiro e depois o Aaron. Tá legal. Não, eu acho que concordo com a maioria dos pontos também. Eu acho que DeFi é uma coisa que traz muita eficiência para o mercado que estava bem segregado, isolado, tanto no nível de banco por banco, fundo por fundo, mas também no nível de países, né, para você conseguir movimentar um token ao redor do mundo em alguns segundos é uma coisa que não era comum. Então, acho que essa parte global e a parte de você conseguir tirar a segregação de atores, eu acho que é bem interessante. Eu acho que também dá para criar muita automatização, transparência e eficiência no mercado que já existia, mas agora a gente consegue fazer de uma forma mais rápida, melhor e mais transparente, com menos risco também. Se você for olhar, não tem um player centralizado, toda a lógica dos repagamentos você consegue fazer dentro de um contrato. E se você olhar os problemas que deram recentemente, se você olhar para o mundo de cripto, com o Terra Luna e tudo mais, não é um problema de DeFi, foi mais um problema de players centralizados que estavam tocando nesses assuntos. Então, acho que DeFi é uma forma bem mais eficiente de você recriar o mercado de capitais, todos os aspectos desse mercado de capitais, de crédito até derivativos, de foreign exchange e seguro. Então, acho que é um produto que faz bastante tempo que estava vindo para o mercado e acho que agora amadureceu. A gente está vendo primeiras implementações de casos de uso reais, como, por exemplo, o MakerDAO, que emprestou mais de 100 milhões para um banco americano. Isso está mostrando que está começando a ficar robusto da parte regulatória quanto à tecnologia para facilitar esse tipo de financiamento que o DeFi traz para o mercado.
Vamos lá, Aaron, eu deixei você por último porque você tem uma visão até de jornalista, até vindo da CoinDesk. Então, para você passar assim, o que é DeFi para você, o que DeFi representa na sua vida, mas é mais com essa visão global. Eu acho que, para mim, representa... Tem 2 pontos de representação aqui. Numa mão aqui, DeFi é a inovação mais interessante para mim desde a invenção do Bitcoin. Né? O Bitcoin era peer-to-peer, digital cash, descentralizado. E, para mim, o DeFi é a inovação mais interessante depois disso. E eu lembro quando... Lembro em 2018, 2019, experimentei a primeira vez com MakerDAO, coloquei ETH no vault do Maker, recebi DAI, coloquei no Compound, ganhei um pouco de renda. Para mim, isso foi muito um tipo de... Ok, eu entendo o potencial dessa tecnologia, né? E experimentei bastante no verão do DeFi, verão do 20 mil, verão nos Estados Unidos mesmo, mas verão do 2020, experimentando com todos esses protocolos, fazendo o yield farming, como é que diz em português? Fazendo do renda, não sei como se diz em português, yield, farma do yield, mas isso para mim, mas mesmo como o Chaim falou, que agora esse sistema está realmente global, porque você pode construir esse protocolo que alguém no mundo inteiro pode participar, pode colocar o seu token, o seu ETH como collateral, né? E pode participar nesse sistema, pode tomar empréstimo, qualquer coisa. Mas na outra mão, eu vejo DeFi no momento realmente como um cassino, né? Eu tenho muitos projetos que são realmente golpes ou são realmente não foi muito bem planejado ou foi só as cópias dos outros projetos que não tinha muitos, por exemplo, se você for para o Binance Smart Chain, para o PancakeSwap, para algumas dessas corretoras descentralizadas, tem vários tokens que são realmente nem tem razão para existir mesmo. Então tem várias essas fazendas de rendas que é só um cassino mesmo, né? E olha, eu ganhei algum dinheiro nesse cassino e eu perdi bastante dinheiro também. mas no visão longo eu vejo essa tecnologia como uma coisa com muito potencial globalmente, né? Mas agora tem várias coisas para aprender agora. Bom, eu achei muito interessante a sua colocação, até Aaron aí no final, sobre a questão de que depois do Bitcoin, DeFi seria o mais importante. Para mim, eu discordo, porque depois do Bitcoin a gente tem Ethereum e Smart Contracts, porque se não houvesse o conceito do que é o Ethereum, o conceito do que são os Smart Contracts hoje, não haveria DeFi, porque DeFi depende da automatização e da gente ter todos esses programas que a gente usa para fazer essas movimentações descentralizadas financeiras em smart contracts. Então, eu acho que é muito importante a gente falar disso. E eu sei que o Rob quer falar, e eu vou passar para o Rob e já vou provocar uma outra coisa, incluindo, que o falou aí dos riscos, né? E eu acho que assim, a gente talvez tenha visões diferentes também de como enxergar esses riscos. Então, fala, Rob. Eu ia conectar o que o Shen falou e você sobre os smart contracts, que a gente fala de DeFi ainda muito com o que melhorar o sistema atual. Mas também está vindo algumas linhas de coisas que a gente não sabe que essa tecnologia de automatização traz. Por exemplo, streaming de dinheiro, né, que é um dos use cases, que são aqueles tipos de coisas de que quando a internet surgiu, os primeiros use cases da internet era o quê? A lista telefônica online. Era aquela representação do jornal online.
Mas não dava para ter noção que o YouTube, que uma rede social ia surgir, porque era aquilo muito novo. E eu acho que DeFi é legal, além de, né, trazer o sistema, melhorar, com mais transparência e menos risco, mas a gente ainda está descobrindo que vão ser esses novos produtos financeiros que a automação dos smart contracts traz a possibilidade, né? Eu vou fazer um comentário até relacionado a isso. Eu estava num hackathon em Amsterdã, até mentorando um grupo que estava fazendo um produto financeiro e que esse grupo estava enxergando que o produto deles teria, por exemplo, um pagamento, alguma coisa mensal. E aí eu perguntando, até era um grupo de meninas, que algumas delas começaram até aqui no Ethereum Rio, foi muito fofo. E eu, mas por que mensal? Porque a gente está falando agora de finanças descentralizadas, tudo acontece bloco a bloco. Então, se você estiver num Ethereum, por exemplo, é a cada 15 segundos. Se você estiver numa Solana, é quase que instantâneo quando a rede não trava. Então, é outro mundo, né? Então, a sua forma de pensar esse lado financeiro e os produtos financeiros é completamente diferente. E aí chega até no que o Rob falou, que a gente tem primeiro um processo de reprodução do que já existe hoje no mundo financeiro, e a gente tem outras pessoas e outras cabeças que começam a enxergar que é o disruptivo. O que não existe hoje que só poderá existir nesse novo mundo? Né? E aí eu queria que vocês falassem, até eu vou deixar o do risco para depois, então eu queria que vocês falassem isso primeiro. Do que vocês veem hoje nas finanças descentralizadas que existe por causa das finanças descentralizadas, por todo esse conceito que a gente tem e que não existia antes nas finanças tradicionais? Eu acho que eu posso falar disso também. Eu acho que tem várias coisas bem interessantes. Se você olhar, por exemplo, apesar da democratização, né, agora outras pessoas conseguirem interagir com o que até recentemente eram mais só para fundos ou investidores institucionais, eu acho que é uma diferença bem grande. Mas também, se você olhar para a tecnologia e a parte dessas plataformas ser também composable, conseguem interagir um com o outro, não sendo siloed, faz com que você consiga construir um em cima do outro e reusar partes de um outro protocolo e conseguir avançar muito mais rápido e criar produtos novos mesmo. Aí, eu acho que isso é bem interessante, vem com muita inovação, mas para mim uma das coisas mais interessantes é a parte de governança descentralizada também. Como é que você consegue trazer os participantes participar de uma forma que eles conseguem decidir também com seus tokens, com seus votos, de uma forma mais democrática, os próximos features, como é que a tesouraria vai ser managed. Essas coisas eu acho que a gente está bem no começo ainda, mas é uma coisa que vai impactar bastante o futuro de como é que esses sistemas podem ser governados. Eu acho que a governança é uma coisa bem relevante de DeFi em geral, que é bem novo e não existia dessa forma até hoje. Bom, a gente sabe que aqui no Blockchain Rio já houve vários workshops e várias palestras sobre governança descentralizada, sobre DAOs, então a gente não vai falar mais disso aqui, mas eu achei muito interessante, eu acho que esse é um aspecto super importante também. E vocês, o que vocês acham? O que só foi criado com as finanças descentralizadas? O que não existia antes? Olha, tem vários produtos mesmos que realmente não existiu no mundo financeiro tradicional. Por exemplo, os contratos de perpetual swaps, um tipo de derivativo que, infelizmente, não sei como explicar em português como funciona. Esses termos técnicos pode continuar em inglês mesmo. Mas é um tipo de contrato de derivativo para uma opção para comprar um ativo num preço, mas sem terminação, não tem um final do contrato. Existe, permanece para sempre, eu acho. E eu acho que não sei se é boa a explicação ou não. Boa. Rob, ajuda ele, você sabe isso muito bem. Chaim pode explicar melhor. Ou talvez você. Sim, os perpétuos. Eu acho que assim, todo instrumento financeiro que é contínuo, dá essa cara de contínuo, porque como a Sol falou, né, a gente vem com esse pensamento passado de que as coisas são D mais 1, D mais 30, que você passa o mês inteiro, o seu investimento ele rende nada, aí no D mais 31 virou um mês, aí rende de uma vez. Esse conceito, muitas vezes, não são... Por que eles são assim? São limitações técnicas. Fazer uma conciliação a cada bloco... eu estava conversando com o Maurício Magaldi, que tem um dos painéis aqui,
que ele trabalhou, né, no sistema financeiro, e ele falava, Rob, eram 3 meses de conciliação. Era de mais 3 meses para você olhar para trás no chain, né, no banco central conectado nos bancos de dados de cada banco, para você saber se tinha alguma falha. Então, eu acho que todos esses instrumentos contínuos, seja os perpétuos, ou seja o próprio streaming de pagamentos, a gente vai começar a ver com a possibilidade de você ter essa conciliação a cada bloco. Eu acho que se eu posso só adicionar um ponto, que é uma coisa que aqui na Credix também é um dos value propositions, uma fintech aqui no Brasil, para eles captar financiamento do exterior e criar um FDIC aqui no Brasil, é coisa de 6 meses e você tem que levantar mais que 50 milhões de dólares antes que tenha um investidor gringo interessado a entrar na papelaria para entrar aqui no Brasil e emprestar para a fintech. Aqui com a Credix a gente consegue fazer em menos do que um mês, a gente consegue trazer alguns dos fundos maiores do mundo para investir através de stablecoins, através de DeFi nas fintechs. Isso está acontecendo hoje, é uma coisa que até hoje não era possível. Então, acho que essa parte de tecnologia, conseguir abrir o mundo para criar eficiência e democratizar acesso a capital financeiro internacional, é um outro exemplo que não era possível até hoje, literalmente. Não, eu concordo, achei muito interessante isso, até porque aí a gente pode falar que hoje em dia as empresas, mesmo que as empresas sejam de brasileiros, se elas têm essa visão global, assim como finanças descentralizadas, que é global, que não é de um país, e que, por sinal, a gente está vendo alguns problemas de regulação específicas de países, vamos falar um pouquinho disso, mas esse conceito de global de empresa e de global de finanças descentralizadas é o que, inclusive, muda a cabeça até mesmo para você conseguir investimentos e captação. Fala, Rob, você ia falar algo. Não, eu ia falar que eu acho que a democratização realmente é um aspecto que está em vários tipos de produtos, né? Você tem democratização da captação, seja até por um ICO, que antes é um crowdfunding avançado, né? Você não precisa mais de uma rodada privada de investidor, não, você consegue captar global de uma vez. A democratização de liquidez, com os AMMs, né? Antes, para você ser um market maker, né, você precisava de uma licença, enfim. Então, acho que a democratização permeia. Só queria fazer esse comentário. E não só da democratização de acesso, mas também, claro que eu posso usar os produtos que eu não podia usar antigamente com DeFi, mas também eu tenho a habilidade para fazer os meus próprios projetos também que eu não conseguia fazer. Por exemplo, eu fiz um token de mim que se chama Aaron Coin. Né? E eu fiz um pool no Uniswap com Aaron Coin e ETH. Então, você tem, infelizmente, não tem muito volume agora. É isso no que eu ia momento, falar, tá mas... valendo quanto? Porque Não, isso mas é algum muito... dia vai ser um token muito popular. Mas Não, não é... isso é muito interessante, Aaron, porque até uma coisa que a gente fala muito, a gente, desenvolvedor, né, em finanças descentralizadas, ou em blockchain em geral, porque até criar um token para o desenvolvedor não é uma tarefa tão difícil assim. Óbvio que a gente tem que tomar uns cuidados extras em relação a uns detalhes e auditoria, etc., garantindo o seu token, mas isso não é o mais difícil. O mais difícil é dar valor ao seu token, como o Aaron falou. Então, criar, até que é fácil. Agora, vamos torcer para você, Aaron, no futuro, para o seu token ter mais valor. E aí, indo para esse caminho, até que eu estava falando antes, eu estou querendo muito falar dessa questão de riscos também, e até porque os riscos eles são bem diferentes quando a gente fala no mercado tradicional, no mercado de smart contracts, no mercado de finanças descentralizadas. A gente está falando também, igual o Chaim falou um pouco da questão das pessoas que estão por trás, e na realidade a gente tem diferentes riscos, né? Desde a questão do seu smart contract estar bem feito, bem auditado e não ter nenhum problema dentro dele. E não sei se todo mundo sabe, mas o smart contract, depois que ele está publicado, dependendo de como ele foi publicado, ele não vai mais poder ser alterado. Então, se tinha um erro lá, já era. Então, eu queria que a gente falasse um pouco mais dessa parte dos riscos que a gente encontra nas finanças descentralizadas. E que riscos são diferentes do mercado tradicional? Eu queria bater um ponto nisso que a Sol acabou de falar, uma vez que o smart contract está publicado, ele não pode ser alterado, que eu não tinha, quando eu comecei, essa noção,
E eu lembro até um dia que eu tive uma conversa com uma pessoa que ela me falou essa frase e aí eu fui digerindo e foi mudando a minha forma de olhar. O desenvolvimento de smart contracts, ele é mais parecido com a indústria do hardware do que do software. Quando você cria um celular, você não altera mais o hardware dele. Se deu um problema na câmera, ou que nem aquele deu problema na explosão das baterias da Samsung, é um problema gigantesco. Diferente do software, que você deu algum problema no seu site, você coloca uma modificação e está pronto. Então esse é um tipo de risco de hardware, né? Que muda a forma, para quem é desenvolvedor e está na plateia, muda a forma de você pensar. Não dá mais para ter a mentalidade do build fast and break things, né? Que é do mentalidade de Facebook, tem que trazer um pouco essa mentalidade de, cara, eu tenho que fazer um esforço gigante antes, porque uma vez publicado, eu vou ter um risco, e é dinheiro, né? É dinheiro, acho que dinheiro e saúde ali são duas coisas que você tem que tomar um cuidado muito grande. Mas essa era uma das coisas que eu queria falar de risco. Eu acho que na Credix isso também é bem relevante, óbvio. Toda a parte de risk management, como a gente é uma plataforma institucional, né? Então, a gente vê três abordagens. Uma é a parte de custódia, uma parte de segurança da tecnologia e uma é a parte de risco legal também. Aí, eu acho que a gente tem um background na nossa empresa de mais de 5 anos desenvolvendo aplicativo de blockchain para instituições financeiras. Então, muito que a gente aprendeu foi trazendo essa parte de robustez, de compliance, para o desenvolvimento dos nossos aplicativos. Aí tem alguns exemplos, por exemplo, quando a gente fala de custódia. Quando a gente chegou no ecossistema de blockchains públicas, muitos projetos de DeFi, até a tesouraria e muitos projetos por trás, era um single private key que estava controlando tudo. E para a gente, assim, not done. Então a gente trabalhou junto com outras software houses para conseguir criar um sistema de multisig, onde tem vários que têm que assinar o contrato antes que alguma transação, um upgrade ou update pode acontecer. Então isso foi uma coisa que vem evoluindo, a parte de segurança de custódia e dos seus private keys management. Aí tem a parte, eu acho que da tecnologia mesmo. Auditar, ter DevNet, tem Mainnet, são coisas que também, best practices, que muitas plataformas de DeFi até hoje não tinham, que a gente também tem trazendo, vem conectando e compartilhando essas experiências com outras plataformas de DeFi, que é uma coisa bem desse mundo de cripto, de se ajudar também para junto conseguir trazer essas experiências. Então, a parte de desenvolvimento, auditar, update, ser bem transparente, é uma coisa bem relevante também. Aí a terceira é a parte legal e regulatória e compliance. Se a gente for olhar para a Credix, por exemplo, a gente só aceita investidores institucionais, profissionais, que passaram por um KYC ou um KYB, Know Your Customer, porque a gente tem que saber quem está interagindo com a nossa plataforma, justamente para não tomar o risco legal de lavagem de dinheiro, ou como a gente está conectando com o mundo real, e a gente está emprestando para as fintechs aqui, tem que fazer essa off-ramp para o dinheiro físico. Então, a gente tem que saber quem está interagindo e a gente não consegue hoje aceitar investidor varejo porque a gente não sabe se o token no futuro vai ser um security ou não. Então, nos Estados Unidos, a gente não está disposto a tomar esse risco porque a gente não tem hoje a licença para conseguir tomar conta de investidor de varejo. Então, a gente só foca em investidor institucional que passou por esse KYC. E dessa forma, a gente vem assistindo esses 3 tipos de risco. A gente trabalhou com projetos que é mais a infraestrutura Web 2.5, trazendo eficiência, porque já existe hoje, antes de realmente quebrar e repensar e revolucionar tudo. E eu acho que a última coisa bem interessante também, que a gente acredita bastante, é Progressive Decentralization. E talvez tenha algumas pessoas aqui na sala que não estão totalmente de acordo com isso, mas a gente acredita que a gente tem que escalar junto com a tecnologia e a parte regulatória em descentralizar o aplicativo pouco a pouco. E dessa forma também diminuir o risco regulatório e tecnológico que vem com descentralização total desde o começo. Então, esses são os approaches que a gente vem na Credix, para dar um exemplo. E, além do que o pessoal falou aqui, para mim, o risco é também só a complexidade desses produtos, e porque a maioria das pessoas nessa sala aqui
não são financeiros, né? A gente não conhece então, como esses produtos realmente funcionam, né? E a complexidade desses protocolos financeiramente e também tecnologicamente com o interface, o MetaMask, qualquer protocolo você está usando, né? A carteira está usando. Tem muitas transações que você faz no DeFi que sempre eu não realmente sei o que eu estou fazendo aqui, mas só clique, né? Só clique, assina a transação, né? E se Deus quiser vai dar certo, né? E tem e também também o opportunity cost, também o custo de oportunidade, né? No Ethereum Mainnet, por exemplo, os gas fees estão altos, estão melhorando agora, estão baixando, mas para fazer o meu mercado de Aaron Coin no Uniswap, por exemplo, eu gastei entre 200 e 300 dólares de gas fees só para fazer para fazer essa transação, para fazer o pool do Aaron Coin e Ethereum. E para tirar esse valor do Uniswap, tenho que pagar esse gas fee de novo. Então, essas taxas são... E claro que tem outras cadeias agora, tem Polygon, os Layer 2s, tem vários outros Layer 1s que pode fazer o DeFi agora, mas para mim, eu acho que para o usuário mais varejo, né, para mudar para essas outras redes, de maneira fica mais fácil, mas tem mais complexidade ainda, né? Vai para seu MetaMask, tem que mudar todas essas settings para interagir com com Polygon, por exemplo, ou Binance Smart Chain, e vai pagar menos no taxa de gas, mas tem mais complexidade ainda com esses outros hedges. Boa. Eu adorei, era a sua mensagem agora, porque principalmente ela vai nos levar à próxima pergunta. E, bom, quando a gente está falando principalmente de iniciantes, uma das coisas mais difíceis até para entrar nesse nosso mundo é entender essa parte do que é essa custódia sua, né? O que é você ter uma wallet no seu celular, o que é o tal do MetaMask, o que são aquelas palavras que a gente tem que guardar e que a gente não pode passar para ninguém, senão alguém pode roubar todos os nossos tokens. Então a gente começa com essas coisas que a gente tem que aprender primeiro, né? E aí eu queria perguntar para vocês quais são as dicas e conselhos que vocês dão para os iniciantes, para quem quer começar agora. E pelo nosso tempo, essa provavelmente é a minha última pergunta. Então vocês vão falar quais as dicas e conselhos para os iniciantes, para quem quer começar agora, e já fazer o seu fechamento da sua fala no painel, tá bom? Pode começar com o Chaim? Eu acho que minha dica é simplesmente começar a testar. Botar um valor bem pequeno e começar a tocar, testar, aprender sobre as plataformas, os projetos. E provavelmente você, no começo, tem risco de perder seu primeiro dinheiro. Mas o que eu acho que muitas pessoas acabam fazendo é estudando mais a parte teorética, entendendo os protocolos, mas não botam o dinheiro na prática. Eu acho que é só aí que você entende realmente o risco e como você deve tomar conta desses riscos. Eu acho que é só testando e aprendendo sobre a tecnologia. Eu acho que esse seria o primeiro advice. Eu acho que, em geral, a gente vê muito movimentando e acontecendo. Eu acho que esse mundo de DeFi 1.0 trouxe muitos casos novos, foi um grande teste para muitos novos aplicativos que estão surgindo agora no mercado, mais e mais conectado com o mundo real, mais e mais segurança, mais e mais segurança regulamentória também. Então, eu acho que está avançando e é um bom momento para interagir, conhecer mais. E eu acho que também aqui no Brasil a gente está bem à frente do ponto de vista regulatório também, se você comparar com muitos países.
Eu acho que tem muita coisa para a gente fazer aqui ainda e usar essa tecnologia para o bom aqui no Brasil, que nem a gente está fazendo com a Credix. Bom, eu vou passar para o Aaron, mas antes eu só quero fazer um comentário sobre essa parte de teste, tá? Dá para testar sem gastar tanto dinheiro, tá bom, gente? Existem redes de teste, as testnets são redes onde os tokens não valem dinheiro e você pode praticar tudo que você quer fazer, praticar, entender como é que você entra numa carteira, como é que você faz esse tal do swap que a gente está falando, que é trocar um token por outro. Experimenta tudo na testnet primeiro, antes de colocar dinheiro de verdade. E aí sim, na hora de colocar dinheiro de verdade, começa com pouquinho, tá bom? Vamos lá, Aaron, quais são as suas dicas para os iniciantes? Quando eu comecei a experimentar com DeFi em 2020, mais ou menos, a minha estratégia foi o seguinte: eu tentei de aprender alguma coisa nova por dia, um passo por dia. Então, inicialmente, ok, vou abrir uma carteira de MetaMask. O próximo dia eu vou transferir algum dinheiro para outra carteira. Eu vou fazer vou comprar no Ethereum Name Service, vou comprar uma Aaron.eth nome que posso usar para minha carteira. Ou eu vou quando eu começo a entender esses pontos mais básicos, pouco mais fácil para entender os próximos níveis. E pelo próximo, ok, vou para o MakerDAO, vou para o Maker, vou colocar o meu ETH como collateral e vou tirar o DAI, como tomar um empréstimo do Maker. Ou vou experimentar com outro hedge, vou experimentar com Polygon, ou vou experimentar com Binance Smart Chain, vou fazer uma carteira no Binance Smart Chain e vou experimentar um pouquinho com esse hedge. E também, como você falou sobre o testnet, às vezes eu preferi aprender no Binance Smart Chain porque os taxas de gás são quase zero. Então é o tipo de minor leagues, né? Você pode experimentar, o custo de transação não é muito alto, mas você entende como esses produtos, esses protocolos funcionam. Mas o problema é que os produtos no Ethereum, no mainnet, estão passando mais complexo mesmo. Então, às vezes é difícil para entender eu preciso de focar a minha energia onde? É difícil, mas então por isso eu fiz a estratégia de só faço uma coisa por dia. Abrir uma carteira, boa. Próximo dia faz um passo mais. E isso para mim isso ajudou, porque é muito como se diz, overwhelming, né? Para iniciar nesse mundo. É muito complexo, muitas pirâmides, golpes, né? Mas se faz um passo, é possível para aprender. Testar, eu concordo com os dois, testar é essencial. Eu acrescentaria ao testar 2 elementos. Aprendam com pessoas. Nesse momento do mercado, não tem tempo para você ter um curso que vai ter lá todo o conteúdo. Aprendam com pessoas, isso faz muita diferença. Eu tive muitos mentores, a Solange foi uma delas, que acelera demais o quanto que você consegue entender onde as coisas estão. O segundo, aprendam as fontes, além das pessoas, por onde que eu aprendo. O Twitter, onde a informação está? É num canal do Discord, é num fórum, num canal do YouTube específico? Gasta um tempo pensando, antes de ler o primeiro conteúdo, filtra um pouco de saber, aqui vai ser os meus canais de informação, essas vão ser as minhas pessoas de referência e essa vai ser minha rotina de teste que eu vou experimentar nas coisas. É muito legal que para fechar, queria falar que é muito legal que a gente comece isso muito cedo, porque eu tenho a visão de que o sistema financeiro vai ser o que aconteceu com a mídia. Você precisava de um canal de TV gigante de 50, no mínimo, funcionários, pessoas, para aquilo acontecer, para você ter uma exposição de mídia. Hoje em casa, se você tem a sua câmera, você tem o seu editor, você pode ser seu próprio editor, você vira um canal de TV.
Você tem aqui os influenciadores que estavam no palco antes da gente, você tem um Casimiro, você vira um canal de TV. Com o sistema financeiro, eu acredito que vai ser isso. Se você quiser ser seu próprio banco, forquear seus códigos, ter o seu próprio sistema funcionando, é legal que a gente comece cedo para entender para onde que está indo a tecnologia. Muito bom, pessoal. Agradeço a participação de vocês. Eu espero realmente que este painel de finanças e o futuro do dinheiro faça diferença no futuro do dinheiro de vocês. E agradeço ao Blockchain Rio por organizar esse excelente painel para a gente. Até mais, pessoal.